Cara, o Túlio fez um comentário aqui muito interessante sobre o trabalho de vocês. Ele falou assim: o perito, além de conhecimento técnico apurado, tem que ter uma blindagem espiritual muito sólida, porque não é nada fácil ver de perto as atrocidades que o ser humano é capaz. Porque aquela coisa, às vezes a gente vê um homicídio, o que a gente faz, meu irmão? Tu vê um homicídio, isola a parada, chama o perito. Você não precisa ficar olhando para aquilo ali. Você não, tu tem que ficar lá catucando, futucando, não sei o que, olhando o negócio. Dependendo do que aconteceu, E nesse caso da Maria Eduarda, era uma adolescente, cara, cheia de vida, uma menina linda, tá? Muito bonita. E eu tomei conhecimento desse caso inicialmente através de um banner que veiculou na internet. Falei, caramba, tá desaparecida, mas e aí? Conhecia a menina? Não conhecia, mas eu trabalhava na delegacia da área, né? Uhum. Então aquilo circulava, a gente fazia uma varredura nas principais redes sociais para ver o que estava acontecendo no bairro também. A gente chama de ronda eletrônica ou ronda virtual, para ver o que estava acontecendo no bairro, nos sites de notícia e tal. Aí eu falei, caraca, a menina é tão bonita, cheia de vida, será que ela fugiu? Tu começa a pensar, será que fugiu? Será que foi problema familiar? Será que fugiu com o namorado? Será que tá com algum problema com o pai? Só que aí o pai foi lá na delegacia, nesse mesmo caso. Ele falou, minha filha não fugiu de casa. Ela saiu de casa de madrugada, o ex-namorado dela foi lá buscar e a câmera da frente pegou. Só que depois ele levou ele para uma outra casa. Só que o cara que mora na frente da casa não quer me dar câmera, acho que era até de uma igreja. E aí eu, olhando para ele, mas o senhor tinha algum problema com sua filha? O senhor discutiu com ela, alguma coisa nesse sentido? Eu preciso que o senhor não minta para mim, porque aí eu vou poder ajudar o senhor. Ele, não, teve nenhuma discussão, não proibia a minha filha de namorar, nem nada. Eu acredito que esse cara tá mantendo ela lá. Ele acreditava que ela podia estar com vida ainda. E nisso a gente consultei o procedimento, já estava, embora tenha sido registrado lá na delegacia onde eu trabalhava, já tinha sido remetido por competência para a divisão de homicídios. Isso foi, rapaz, numa terça-feira que eu tive contato com esse pai, perguntei se ele queria carona de viatura até a divisão de homicídios para comunicar todas as novas informações que ele tinha. Ele falou que estava de carro e seguiu para lá. Aí eu acho que folguei na quarta-feira, era terça, folguei na quarta-feira, quando eu voltei na quinta, tinha encontrado o corpo da menina. Eu fiquei muito triste na época, cara. Esse negócio que o Túlio falou, cara, assim, é importante, né? Bem ou mal, o homicídio, a vida é o maior bem que a gente tem. Então o homicídio não tem como fugir, é o maior dos crimes. E a gente pega algumas reações que são impressionantes, cara. Assim, eu já vi mães, obviamente, desesperadas, porque o filho morreu, e eu já vi mães de traficantes falarem, agora eu vou ter paz. Isso já aconteceu comigo. Caramba. Local de crime, e a mãe, assim, triste, arrasada, e chegar para mim e falar assim, você sabe o que é? Há 21 anos eu não consegui dormir bem, eu não dormi direito, eu não sabia se meu filho vai entrar vivo ou vai entrar morto. Eu sabia que isso um dia ia acontecer. E o dia foi hoje. Hoje eu vou dormir em paz. Ainda virou para mim e falou assim, mas saiba, tudo que eu podia ter feito eu fiz. Não foi falta de exemplo dentro de casa. Tudo que eu podia ter feito eu fiz. Então, assim, como que a gente lida com a morte tão de perto? E eu costumo dizer isso. O perito, ele costuma ter duas caixinhas. Eu, pelo menos, gosto de trabalhar dessa forma. Tem duas caixinhas. Tem o perito ermida e tem o ermida, que é esposo, que é amigo, que é tal. Se você começar a misturar as caixinhas, cara, tu pira. Não tem jeito. Saiu de casa para trabalhar, vai abrir a caixinha, é o perito Lameirão que está lá, e a sociedade espera uma resposta do perito Lameirão. A sociedade espera do perito ermida. Não espera que eu chore, não espere que eu me desespere, não espere que eu colhe as placas. Espere que a gente resolva aquele caso. A gente é pago para isso. A gente pode discutir outras coisas. Vocês têm um acompanhamento psicológico? Vocês têm algum apoio? Vocês têm algum suporte institucional? É outro nível de discussão. Tá? Agora, é inegável, eu sou um cara cristão, não dá nem para negar muito, né? Para ver pelas tatuagens, né? Que, obviamente, eu saio de casa, eu faço as minhas orações, faço a minha blindagem, volto para casa. Agradeço a Deus todos os dias, obrigado, senhor. Acho que todo policial deveria fazer isso no Rio de Janeiro. A gente tem, né? Até o episódio do Cajueiro foi muito bacana, que ele diz que o policial no Rio de Janeiro tem 700 e tantas vezes mais
chance de morrer e tal, do que numa guerra, em todas as guerras do século XX. Então, assim, é inegável que você precisa ter uma blindagem espiritual. Para quem acredita. Para quem acredita. Para quem não acredita, eu prefiro dizer que a ignorância protege. Morrer, viver sem Deus, pode até ser fácil. Morrer sem ele deve ser um negócio meio complicado. Deve ser complicado. Eu fico pensando, sabe, naquela galera que faz concurso para auxiliar de necrópsia. O salário não é tão bom quanto de um perito legista, mas a atividade é muito parecida. Obviamente que a responsabilidade não é a mesma, por isso que um exige que seja formado em medicina e o outro, às vezes, é técnico ou médio. Ali, eu acho que o auxiliar até é ainda de nível fundamental. Mas eu não conseguiria. Não, são os caras que têm meu total respeito. Eu não conseguiria fazer o que eles fazem. Não conseguiria. Você vê, às vezes, chegar corpos com 15, 20 dias, um mês, você encosta no cadáver, é um sabão. O corpo de criança, brother. Corpo de criança, bicho. Corpo de criança, corpo de feto, de recém-nascido, às vezes natimorto. Eu tava até comentando com a minha mulher esses dias, ela falou assim, você já entrou no necrotério? Já entrou na sala de necrópsia alguma vez? Eu falei, entrei por engano, me arrependo até hoje. Porque eu fui levar um documento que o perito tinha que assinar. Aí eu falei com um amigo, meu irmão, o perito tem que assinar isso aqui, eu tenho que voltar porque tá rolando uma ocorrência de flagrante lá na delegacia, mas depende dessa assinatura do perito aqui. Aí o cara falou, não, naturalidade, um ambiente de trabalho. Ele tá ali naquela sala ali. Eu abri e entrei. Aquela sala ali, né? O cheiro já muda. Meu irmão, já tinha um cheirinho ruim lá fora, mas quando você entra, você recebe aquela pancada, que é uma mistura de fedor de carne podre com qual o nome daquele negócio? De formol, irmão. Sim. Na cara, assim, tu olha, tem uns corpos ali, cara. Ainda mais que era uma sala de necropsia na Baixada Fluminense, numa época bem remota. Tinha uns 3 ou 4 corpos, Brad. E eu dei de cara justamente com o corpinho da menina, que era o objeto do flagrante que estava rolando lá, parceiro. Eu fiquei uma semana, 2 pensando naquilo ali. E entrei por engano na parada. E eu falei, irmão, nunca mais quero entrar. O trabalho do perito criminal, apesar de ser também bem complicado, pelo fato de você entrar numa viatura, ir para um local, você vê gente, você fica ali. Então, assim, torna mais dinâmico, apesar de precisar de ser vocacionado também. O auxiliar de necrópsia, o técnico de necrópsia e o próprio perito legista, eles têm uma carga muito pesada no sentido do ambiente. Por quê? É toda semana aquele mesmo ambiente. E são muitos corpos, porque, por exemplo, eu faço perícia somente de locais em que parece ser ou tem tudo para ser um homicídio, certo? Agora, por exemplo, existem corpos de morte sem assistência, outros casos que vai para o legista, então é um volume de cadáveres muito grande e o cara só faz aquilo dentro daquele ambiente. Então, você tem que tirar o chapéu para os caras, porque precisa ter uma inteligência emocional muito boa, precisa ter um acompanhamento, né, espiritual, um acompanhamento psicológico, e precisa ser muito mais valorizado do que né? Você sabe que assim, os casos que mais me marcaram não foram necessariamente homicídio, cara. Normalmente são casos fortuitos ou casos... Uma coisa que me choca muito, ainda até hoje, é a ocorrência de trânsito. Cara. Isso que eu ia te perguntar, cara, porque a família, às vezes, tá uma família inteira ali dentro, né? Cara, a ocorrência de trânsito é um negócio que me revolta. Fiz essa semana. Que a maioria é evitável, né? Que a maioria é evitável. E às vezes você tá conversando com um cara aqui, a gente tá aqui, conversando, daqui a pouco eu pego uma moto, um carro vai pra casa, e, cara, o Hermida morreu ali na esquina. Entendi. Tu imagina, velho, isso, sabe? Você tá conversando aqui. Eu já peguei casos de ocorrência de trânsito de uma mulher grávida que bateu no volante, ela expeliu o feto. Nossa. E assim, quando a gente trabalha na divisão de homicídios, a gente fica meio recrudescido, é bandido e tal, não sei o quê, vagabundo e tal. O latrocínio, claro, que me incomoda muito, óbvio, né? O feminicídio me incomoda muito, o infanticídio mais ainda. Mas 90 e tantos % do homicídio era bandido, um contra o outro e tal, não sei o quê. A maioria das vezes não é... A maioria das vezes não é policial matando bandido, a enorme maioria das vezes é bandido contra bandido.
facção contra facção. Curioso. tomada de Então, território. quando você pega a maioria dos homicídios que vocês periciam, é facção entre e- bandidos. Existe a proporção é essa. Ou pessoas envolvidas de alguma maneira naquela Ou que situação. estão devendo na sim. boca, alguma Sim. coisa nesse sentido. Mas ele, Então, eu peraí, diria, Rafa, mais de 90%.